Muitas pessoas estão ganhando dinheiro com a romantização da pobreza, né? Influenciadores, artistas, escritores, grandes redes de comunicação, de entretenimento, né? Investem e ganham muito dinheiro com a romantização da pobreza. Mas o que está por trás, né, dessa ideia enfeitada da pobreza, né? Por que é tão interessante que pessoas da sociedade acreditem que a pobreza é uma coisa boa para elas? Bom, a nossa sociedade, o nosso país, né, ele é composto por muitas classes sociais, muitos grupos étnicos, né, muitos grupos políticos, né, e dentre esses grupos sociais existe um grupo, né, que é a elite aristocrática, tá? Essa elite aristocrática do Brasil, tá? Para esse grupo é muito interessante que não aconteça uma coisa chamada de mobilidade social. A mobilidade social é a mudança de classes, ou seja, pessoas que são pobres se tornem ricas, pessoas que são ricas se tornem pobres, né? Ou seja, essa mobilidade, esse alpinismo social é um perigo para eles, é uma ameaça ao status quo dessas pessoas, é uma ameaça ao estilo de vida deles, né? Então, ou seja, é uma ameaça ao poder deles, é uma ameaça ao controle que eles têm, tá? Então, para esse grupo de pessoas é interessante que a sociedade seja engessada, desde o momento que você nasce até o dia que você morre. Então, para eles, né, se eles tiverem o controle da sua personalidade, das suas ações, das suas escolhas do início ao fim, né, é muito melhor para eles. É muito melhor para essas pessoas, é muito mais fácil para essas pessoas controlarem você se você acredita que não existe mobilidade social, se você acredita que a riqueza é uma coisa que só pode ser herdada, que é uma coisa que tem a ver, né, essa coisa materialista da riqueza e por aí vai, né? Mas o que define, o que é riqueza, tá? No sentido literal da palavra e no sentido filosófico da palavra, tá? Riqueza e pobreza não tem a ver com os bens que você tem ou com o dinheiro que você tem. Riqueza e pobreza tem a ver com produtividade, tá? E a produtividade, o que determina a produtividade, né, são a abundância de recursos ou a escassez de recursos, né? Por exemplo, um solo pobre, o que é um solo pobre, né? É um solo que tem escassez de recursos naturais, né? Ou seja, sejam eles minerais ou orgânicos para uma planta produzir. O que é um solo rico? Um solo rico é um solo que tem abundância de recursos, né? De recursos naturais, sejam eles minerais ou orgânicos, para aquela planta produzir. Por isso, né? A nossa cultura, a cultura brasileira, ela é muito enraigada de princípios e dogmas de filosofia judaico-cristãs, né? E Jesus, né? Jesus e os outros profetas, né? Da história judaico-cristã, eles usavam muito parábolas parecidas para poder explicar isso, né? Jesus mesmo falava, o solo, o evangelho é como se fosse alguém que saiu para semear e caiu num solo assim, frutificou, no outro solo não nasceu e por aí vai, né? Parábolas que tem a ver com o solo, porque o conceito de riqueza e pobreza para eles tem a ver com produtividade e não com os bens que você tem e não com os bens que são herdados. Então, uma pessoa rica é uma pessoa que é capaz de pegar 1 milhão e transformar em 10 milhões, certo?
E uma pessoa pobre, ela vai pegar 1 milhão e vai queimar aquele 1 milhão, sabe? Aquele 1 milhão será perdido, tá? Então, a partir do momento que você romantiza a pobreza, né? A favela, as condições de insalubridade que você vive, né? Ou seja, o que é a favela? O que é o subúrbio? O que é os locais pobres, o interior do Brasil? Né? É um local que não tem abundância de recursos, né, para que você produza riqueza. Então, mesmo que a pessoa seja uma pessoa produtiva, ou seja, rica, se ela estiver presa num ambiente, né, que não tem abundância de recursos para ela produzir, né, ela tá presa de uma maneira engessada, né? É uma maneira de engessar, ou seja, a favela, subúrbio, né? Todos esses locais são maneiras que a aristocracia social, né, que a alta elite do país, né, promove para que eles consigam engessar a sociedade, né, não permitir a mobilidade social, porque o cara às vezes ele é inteligente, ele é estudioso, ele tem um monte de coisa, mas ele está preso num ambiente improdutivo. Por quê? O cara não tem abundância de recursos para poder frutificar, entendeu? Então, vamos supor, às vezes o cara é um bom empreendedor, mas ele está preso num ambiente que não tem acesso ao crédito. Às vezes o cara é um bom músico, mas ele está preso num local que não tem culturas para poder alimentar a criatividade dele. Às vezes o cara é ele seria um bom protetor, um bom guerreiro, né? um bom soldado, mas ele não tem, né? Ele está preso num ambiente onde a violência, né? Num ambiente onde a violência é uma fonte de renda. Então esse cara ele vai ser recrutado para o tráfico, para alguma coisa assim. Se ele tivesse em outro ambiente, né? Ele teria se tornado um general, teria se tornado um atleta de alta performance, esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Para essas pessoas é interessante que você acredite, né, que a riqueza, e esse tipo de coisa é uma coisa absurda, que só pertence a pessoas que herdaram, ou que você tem que sacanear as pessoas, que você tem que enganar as pessoas para você enriquecer, né? E que é interessante você romantizar ambientes que tá, ou seja, às vezes a gente sabe, né? Principalmente eu que sou profissional da saúde, a gente sabe que, vamos supor, um lar, se a pessoa cresceu num lar que está desestruturado, né? Aquilo vai comprometer a educação da pessoa. Se a pessoa cresceu num ambiente desestruturado, vai comprometer a educação, a formação, vai comprometer a formação intelectual da pessoa, psicológica, psiquiátrica da pessoa, tudo isso interfere. Então, por que essas pessoas financiam tanto a ideia que isso é bonito, que isso é legal, que isso é uma coisa virtuosa, né? Por quê? Porque para essas pessoas é interessante que a sociedade seja engessada, entendeu? A mobilidade social é uma ameaça para elas, tá? Essas pessoas são protegidas pelo estamento burocrático desde quando os portugueses chegaram aqui, entendeu? E eu não estou falando dos ricos milionários, não. Eu estou falando de pessoas que são, por exemplo, herdeiros de capitanias hereditárias do Nordeste, do Norte e Nordeste do Brasil, do Rio de Janeiro, tá? São pessoas que pertencem à aristocracia social. Não estou falando de um cara que é empreendedor, que ganhou dinheiro. Essas pessoas são pessoas que furaram a bolha. Essas pessoas que são milionários, empreendedores, essas pessoas, se você arrancar tudo delas, essas pessoas, elas são ricas na prática. Se você arrancar tudo delas, entendeu? E der mais uma semente, elas vão fazer aquilo de novo. Entendeu? Elas vão se tornar ricas de novo. Tá? Então,
Agora, essas pessoas que foram protegidas, né, pelo estamento burocrático, ou seja, eles foram protegidos pela monarquia portuguesa, depois, antes da monarquia portuguesa sair do Brasil e virar uma república, eles protegeram patrimônios e riquezas deles, né, através dos títulos de nobreza deles, né? Porque deixou de ser monarquia, deixou, mas o cara continuou sendo barão, barão disso, barão daquilo, baronesa não sei da onde, conde não sei da onde, né? A riqueza e o status quo dessas pessoas foram protegidas através do estamento burocrático da nova república, né? E essas pessoas estão no poder até hoje, de maneira indireta, né? E quando o mundo começa a se tornar mais se tornar mais é, se tornar mais flexível às mudanças sociais, né? Eles querem que aquilo permaneça engessado. Aquilo é uma ameaça para eles, né? É uma ameaça ao poder, uma ameaça, ou seja, então eles precisam dizer para você que estudar é inútil, que família é inútil, que riqueza ela não pode ser alcançada, que pobreza é uma coisa legal, que escutar qualquer tipo de música é legal, esse tipo de coisa. Porque eles precisam manter você num ambiente onde você é incapaz de produzir, mesmo que você seja capaz de produzir, né? Gente, eu preciso dizer para você que é muito mais fácil você estudar numa biblioteca do que você estudar num local cheio de barulho, né? Onde que o seu estudo vai render mais? Entendeu? Onde que você vai render mais? Ou seja, o empreendedor ele vai render mais num local onde ele tem acesso ao crédito, acesso ao financiamento, acesso a né? Ou seja, acesso à educação financeira, né? Por que nas escolas públicas eles não ensinam você como abrir uma conta em banco, como fechar uma conta em banco, como você fazer a sua própria contabilidade, a sua própria declaração de imposto de renda, né, para o Estado. Por que eles não te ensinam a fazer investimento? Por que eles não te ensinam nada disso? Porque tudo isso foi construído, né, pensando, né, em engessar a sociedade e não permitir a mobilidade, né? A mobilidade social para essas pessoas é uma ameaça, tá? E se eles puderem, eles colocarem todo o dinheiro deles, tá? Para poder manter você, entendeu? Longe dessas ideias, eles vão colocar, entendeu? Nem que eles tenham que colocar uma mulher balançando a bunda na televisão 24 horas para você ficar hipnotizado, tá? Então, é por isso que existe a romantização da pobreza, tá? A romantização da pobreza é uma estratégia, tá, para permitir que a sociedade se mantenha engessada, tá? Resumindo, a romantização da pobreza é uma ideia para atrapalhar a mobilidade social, tá? Que as pessoas que estão por trás disso são contra a mobilidade social. Eles querem manter a sua mente e as suas ideias longe de ambientes produtivos, longe de bibliotecas, longe dos livros, longe dos financiamentos bancários, longe da inteligência financeira, longe do empreendedorismo, tá? Essa é a ideia por trás da romantização da pobreza.